Olá, sejam muito bem-vindos ao Cine Game Show, eu sou o Pinguim e no vídeo de hoje vamos falar de um jogo que faz parte de uma série de jogos do mesmo gênero que trabalha com antologias. Neste episódio, vamos comentar alguns detalhes do jogo Little Hope e os prós e os contras da experiência. Em 2019, a Supermassive Games, desenvolvedora de Little Big Planet e Until Dawn, dava início a um projeto ambicioso que se desenvolveria em longo prazo. O projeto The Dark Pictures Anthology tinha o objetivo de criar uma narrativa que se desdobraria em 8 partes que se bastassem em si mesmas. Ou seja, seriam 8 jogos com histórias completas e fechadas, mas que compartilhariam algo em comum. A primeira parte foi lançada em 2019 com o título de Man of Medan, o segundo, Little Hope, lançado em 2020, House of Ashes, lançado em 2021 e The Devil in Me, previsto para estrear agora em 2022. Como o próprio nome do projeto sugere, essas histórias se tratam de antologias, o que significa que cada uma dessas histórias possui começo, meio e fim. A ordem dos fatores ou da obra não altera o produto final. Por esse motivo, decidi dar uma olhada mais de perto nesse projeto e ver o que ele tem a oferecer. Sendo assim, comecemos por Little Hope. Como já mencionado, este é o segundo título do projeto The Dark Pictures Anthology. Assim como os outros jogos da série, é estruturado a partir dos gêneros Survival Horror, cujo objetivo é se manter vivo ante os inimigos que aparecem na trama, e o chamado Drama Interativo, onde a pretensão é que a narrativa aconteça de acordo com as escolhas do jogador. Seu lançamento foi em 20 de outubro de 2020 para as plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Little Hope é claramente influenciado por outras obras, seja na estranheza e no clima dos cenários obscuros como Silent Hill e Resident Evil, criaturas e lugares com diversos significados como Evil Within e o uso da narrativa para abordar temas através de alegorias, como nos filmes Corra, Midsommar e jogos como Little Nightmares. Deste último, temos vídeo aqui no canal. O jogo começa com um motorista tentando acalmar uma discussão que acontecia no fundo do ônibus. Nesse meio tempo, uma garotinha aparece do nada na estrada. O motorista tenta desviar e acaba sofrendo um acidente. A partir desse evento, que diga-se de passagem é muito importante para o desdobramento da trama, que a história começa a se desenrolar. O game, pelo menos nesse início, é um pouco confuso, lento e despeja uma série de informações que pode deixar alguns jogadores um tanto entediados, pelo menos aqueles que buscam cenas de susto e ação. Mas acredite, essa lentidão é necessária para apresentar os fatos e também nos colocar na posição de investigadores para tentar deduzir e imergir na história. No jogo, acompanhamos 3 linhas temporais. A primeira delas se passa em 1972, na cidade de Little Hope, onde acompanhamos um evento trágico com a família Clark. A segunda linha temporal se passa em 1692. Essa parte da narrativa aparece constantemente ao longo de todo o jogo em forma de flash. Nessa parte da história, conhecemos o passado da cidade, Little Hope, e os problemas que ela tinha com casos de bruxaria. Por fim, temos os eventos presentes do jogo, compondo este a terceira linha temporal da trama e a história onde o jogo acontece. Nesse segmento, avança com os personagens após o acidente do ônibus já mencionado. Aqui, os acompanhamos na tentativa de encontrar o motorista do ônibus que desapareceu e na busca por ajuda, já que o acidente aconteceu em um lugar isolado em uma cidade abandonada. Como dito anteriormente, o jogo parece um pouco confuso, pois ao longo da trama somos apresentados às sósias dos personagens. Vou explicar de forma mais detalhada. No presente nós temos Andrew, que em 1972 se chamava Anthony e em 1692 era Abraham. Taylor, que em 1972 era Tanya e em 1692 era Tabitha. John, que em 1972 era James e em 1692 era Joseph. Daniel, que em 1972 era Dennis e em 1692 é David.
Angela, que em 1972 era Anne e em 1692 era M, e por fim Megan, que não existe no presente, mas aparece em forma de fantasma e sua sósia era Mary em 1692. Isso parece bem confuso, mas acreditem, faz todo sentido para o desfecho da trama. Outro personagem de grande relevância no jogo é o Curador. Ele é a figura de um homem misterioso que fica em uma biblioteca, e é ele quem nos conta a história do jogo. Funciona como uma pausa para analisarmos por quantas andam as nossas decisões e como isso tem afetado a narrativa. Além do mais, o curador ajuda com dicas e questionamentos que, além de contribuir a dar mais peso para a história, também nos coloca em conflito, quando às vezes põe em xeque nossa maneira de julgar. Tendo o tabuleiro de linhas temporais e personagens colocados em seus devidos lugares, o jogo faz seu primeiro lance, que, apesar de parecer uma enxurrada de informações aleatórias, para os jogadores mais atentos, cada ação possui um significado e possui também uma importância essencial para o casamento das três histórias e de que maneira isso vai influenciar no que realmente está acontecendo. Pois acreditem, existe algo a ser dito aqui. No jogo, basicamente, somos convidados a acompanhar cada um dos personagens, seus conflitos, anseios e, a partir disso, tomar as decisões que acharmos mais convenientes em cada evento que acontece. Embora tenhamos esse poder de escolha, o curador nos alerta que cada decisão tem consequências, e a ideia de certo ou errado deve partir de você que está jogando. Porém, essas escolhas podem desencadear desde entendimentos e união de personagens a atitudes hostis e que pode levar à morte ou sobrevivência de cada um deles. Nesse sentido, o jogo intencionalmente busca a todo instante brincar com o jogador a fim de conflitar esse poder de escolha, pois o caráter de optar entre alternativas é a principal mecânica da jogabilidade, e a sobrevivência dos personagens depende única e exclusivamente de você. Another instrument of death added to the group's collection. Good work. Let me help you out. Give you one little hint. Well then, how can I put this? We each have our own demons. They are ours and ours alone, and they are often born out of regret. I'll leave you now with some wise words from a great Irish playwright I once met in Paris, I believe. Never judge anyone shortly. Every saint has a past, and every sinner has a future. She's just a child. Let's speak again later. Little Hope, apesar de ter me agradado muito, possui também alguns pontos negativos. Mas eu diria que essas falhas dizem mais respeito à programação que necessariamente à narrativa. Que fique claro que eu não estou questionando o trabalho dos programadores, e sim os limites e dificuldades que existem para esse tipo de proposta. Por se tratar de um jogo de decisões que tende a ser imersivo, a lógica usada no seu principal sistema, o de decisões, talvez não possibilite uma liberdade efetiva de escolhas. Limitações essas que existem pela própria métrica deste estilo de jogo e não pelo jogo em si. Tomar uma decisão não parte do princípio da lógica binária de sim ou não. Ao contrário, fazer escolhas está carregada de múltiplas variáveis que não possuem medidas ou afirmações. No momento em que o jogo te coloca a escolher isto ou aquilo, às vezes acaba ficando o sentimento de, olha, eu não opto nenhum e nem outro, eu faria uma outra coisa. Falando de outra maneira, decidir entre acender ou não uma luz e se arriscar ou não para salvar um personagem são estruturas bem diferentes e dependem de outros fatores para se fazer um julgamento, coisa que um sistema de programação não consegue dar conta.
Outro ponto observado é em relação à morte dos personagens. Existem pontos chaves e bem específicos que sinalizam a possibilidade de um personagem ser morto. Nesse sentido, em outros momentos você não teme pela vida deles, pois sabe que até então ele está seguro. Por outro lado, mesmo que você salve os personagens nesses momentos específicos, isso não garante que ele irá sobreviver no final, e aqui entramos em um ponto discutível. No jogo também existe um sistema de características que você obtém a partir das decisões tomadas, e a sobrevivência de cada um também depende delas. Ou seja, além de salvar os personagens nos tais pontos específicos, você também precisa alcançar tais características do personagem, caso contrário, ele morre. Enquanto jogava, tive uma leve impressão que alguns acontecimentos pediram minha atenção quando o jogo exigia, e em seguida esses mesmos acontecimentos eram descartados como irrelevantes. Como exemplo, posso citar o tal amigo imaginário. Ele aparece em tela, mas não é revelado se ele existia ou se de fato era coisa da cabeça da Megan. Ou o caso do Vincent, que não ficou muito claro o que ele fazia numa cidade abandonada. Apesar dos pontos mencionados, acredito que isso não afeta a experiência, pois o principal objetivo do jogo é nos fazer ter interesse na história que está sendo contada, e nesse certame o jogo consegue te prender com maestria. Apesar da quantidade de informações, elas são essenciais e necessárias para o desfecho da narrativa, e que, em minha opinião, tem um plot que não deixa a desejar. É importante dizer que o final também é influenciado por suas decisões, pois, como diria o curador, o que vai acontecer com os personagens depende apenas do seu julgamento.